Meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Que Deus aplique sua palavra em nossos corações. Nós vamos pedir a iluminação dele mais uma vez. Meu Deus, nós estamos aqui, Senhor, diante do Senhor. Confessamos a nossa fraqueza, a nossa ignorância, e te pedimos que o Teu Espírito Santo esteja a iluminar e a clarear a Tua palavra em nossos corações. Que nessa noite saiamos daqui, Deus, desejosos de trazer de volta para o Teu caminho aqueles que estão desviados. Também, Deus, a te pedir que o Senhor traga o nosso coração desviado para o Teu caminho. Te pedimos, tenhas misericórdia de nós e fala aos nossos corações em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar? Gostaria de fazer uma pergunta a você que está aqui nessa noite. Se você tivesse que dizer as suas últimas palavras a alguns irmãos que te procuraram para te pedir conselhos acerca das provações que eles estão passando, que palavras você diria a essas pessoas? Sabendo que talvez você nunca mais os visse, nunca mais os encontrasse. O que você teria a dizer a essas pessoas que estão sofrendo provações, testes, tribulações em suas vidas? Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler são as últimas palavras de Tiago, dirigida a uma igreja que estava passando por duras provações e estava ali procurando sabedoria para encarar esses momentos de tribulação que estava passando. E aí Tiago escolheu então dizer àquela igreja, orientar aqueles irmãos a estarem prontos a converterem os desviados. Veja o que é que Tiago vem comunicar nessa última parte do texto. Ele vem dizer, irmãos, estejam prontos para trazer de volta, para colocar nos trilhos aqueles que saíram dos trilhos, ou seja, os desviados. Aí talvez você pergunta, mas pastor, por que Tiago vem dar a sua última palavra e se dirigir à igreja em relação aos desviados, aqueles que estão desviados da palavra? E aí, irmãos, eu queria que você atentasse comigo. Irmãos, na provação nós somos cercados de caminhos tortuosos que nos desviam da vida de Cristo. E Tiago sabia muito bem que em meio àquela tribulação e provação que a igreja estava enfrentando, alguns estavam saindo dos trilhos. Alguns não estavam vivendo como Jesus quer que nós vivamos. Eles estavam ali desviados. E Tiago sabia muito bem disso, por isso diz, irmãos, estejam prontos a chamar de volta aqueles que se desviam da verdade, porque se eles permanecerem desviados da verdade, eles estarão debaixo do juízo. E isso é ruim, isso é terrível. Além disso, na provação, tendemos a abrir os nossos próprios caminhos, não é assim? Abrir os nossos próprios caminhos ao invés de seguir o caminho de Jesus. Quando a tribulação nos aperta, quando a vida se torna difícil, quando conflitos surgem, dificuldades surgem, nós queremos então abrir os nossos próprios caminhos para tentar resolver os nossos problemas, para tentar resolver aquelas situações. A igreja estava tentando fazer isso, irmãos. Se vocês lembrarem um pouco das mensagens que nós pregamos aqui nessa epístola, você vai lembrar que chegou momentos em que a igreja não sabia como enfrentar a provação e a opressão que estava sofrendo. De maneira que tinha alguns que estavam usando a língua de forma ferina para machucar os seus adversários, para, ao invés de resistir como Jesus resistiu, para medir forças com o inimigo. E Tiago vai dizer, não é assim que vocês devem agir, né? Vocês não devem estar amaldiçoando, vocês não devem estar usando a língua de vocês para ferir ninguém, porque se vocês fizerem isso e agirem assim, vocês estão onde? Desviados, vocês estão fora do caminho, vocês estão fora dos trilhos, diz Tiago àquela igreja. Irmãos, desde o dia em que Adão e Eva desobedeceram a Deus, tentados pela independência de seu Criador, de ser independente de Deus, seus corações ficaram tendenciosos ao engano. Desde o dia, irmãos, que Eva, naquela conversa com Satanás, ouviu o que Satanás tinha a dizer e se deixou seduzir por aquilo que Satanás estava dizendo,
naquele momento que a desobediência aconteceu, o coração de toda a humanidade, irmãos, ficou inclinada, tendenciosa ao engano, tendenciosa a sair dos trilhos, a viver conforme a humanidade quer e não conforme Deus quer. O coração, irmãos, de Adão e Eva pulsa dentro dos nossos corações, sabe por quê? Porque não foi só eles quem ficaram com essa tendência de querer viver fora dos trilhos, mas eu e você. Nós somos tendenciosos a viver fora dos trilhos, a vivermos desviados da vontade do Senhor, de maneira que facilmente nos desviamos de Deus e fazemos a vida segundo o que queremos. Se você foi convidado para estar aqui nessa noite, e lembra do dia que você ouviu o Evangelho, do dia em que a palavra de Deus soou em teu coração, e quando você lembra desse dia e vê a tua vida hoje, você percebe que sua vida está muito distante daquilo que você ouviu lá no início. Eu quero nessa noite lhe convidar a voltar para o caminho, a voltar para os trilhos, a não seguir o coração enganoso que você e eu herdamos lá de Adão e Eva, mas seguir a palavra de Cristo Jesus, que é o caminho, que é a verdade e que é a vida, e que ninguém vai ao Pai ou vem ao Pai se não for por meio dele. O texto de Tiago, capítulo 5, versículo 20, ele nos mostra a seguinte lição, irmãos, que eu gostaria que você levasse no seu coração nessa noite, que nós precisamos estar prontos para converter aqueles que se desviam da verdade de Cristo. Como igreja do Senhor, precisamos estar dispostos a dizer: Senhor, me faz ver aqueles que não estão andando nos trilhos, e ao invés de condená-los, amá-los, trazerem eles de volta para o teu caminho. É isso que Tiago vem aqui ensinar à igreja e vai nos ensinar nessa noite. Então vejamos aqui alguns compromissos que nós precisamos assumir para converter aqueles que estão desviados da verdade. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando eu preparava essa mensagem, eu ainda pensei, eu disse, eu não vou usar a palavra compromisso não. Porque aí eu lembrei que compromisso, irmãos, não é o ponto forte dessa geração. A nossa geração é descomprometida. A nossa geração tem dificuldade de manter os laços. E aí eu fiquei pensando, eu disse, não, vou usar outra palavra aqui, para que a gente possa expor o conteúdo. Mas aí Deus falou no meu coração: se a nossa geração não sabe o que é comprometimento, você não deve contribuir não falando sobre compromisso. Você deve, pelo contrário, dizer que precisamos assumir compromissos. E nessa noite precisamos sair daqui com alguns compromissos que nos levam a cuidar e a olhar para aqueles que estão desviados da vida de Jesus, desviados do Evangelho, e nos mover em direção a eles em amor, para trazê-los de volta para o caminho. Irmãos, primeiramente nós precisamos conhecer a verdade para instruir os desviados. E esse é o nosso primeiro compromisso. Não tem como a gente buscar os que estão fora do caminho, se nós primeiramente não conhecermos a verdade. E antes de prosseguir aqui na exposição, deixa eu lhe dizer uma coisa. Nós não podemos achar que trazer os desviados é fazer uma boa programação na igreja, é ter uma igreja dinâmica, é pensar, criar o contexto adequado para que as pessoas possam amar e querer ficar aqui entre nós. Não é nada disso, irmãos. Para que nós possamos trazer os desviados para o caminho de Cristo Jesus, a primeira coisa que precisamos fazer é conhecer a verdade. E deixar a verdade arder no nosso coração. Em outras palavras, deixar a vida de Jesus arder em nós, a ponto de desejarmos que outros também possam estar experimentando da mesma bênção e da mesma graça que nós estamos experimentando em Cristo Jesus. A verdade é a medida pela qual nós devemos avaliar a vida. A vara que nós precisamos usar para medir a vida como um todo, seja minha ou seja de quem for. Irmãos, não são os meus padrões, não é o politicamente correto, mas é aquilo que Jesus revela para nós com a sua vida. De maneira que a vida de Jesus, irmãos, é para nós o caminho que nós precisamos percorrer. Ele revela para nós, irmãos, como ter acesso a Deus, como viver para a glória de Deus.
Tiago, ele termina a sua carta trazendo à tona a possibilidade de alguns irmãos que estavam na comunidade se desviarem da verdade. Veja no versículo 19. Tiago começa dizendo assim: meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade. Observe aqui o que Tiago está dizendo. Ele está dizendo se desviar da verdade por quê? Porque existem aqueles que estão no meio da comunidade, no seio da igreja, mas que por alguma razão ou outra se desviam da verdade, se desviam de Cristo Jesus. Irmãos, ele tem em mente aqui que a igreja conhece a verdade. Porque ele diz, se alguém entre vocês se desviar da verdade. Tiago não está se dirigindo a uma igreja ignorante. Ele está se dirigindo a uma igreja que sabia muito bem o que é a verdade. Você sabe o que é a verdade. Você é a igreja do Senhor. Você sabe o que é a verdade. Aquela igreja sabia, conhecia. E Tiago então se dirige àquela igreja porque ela deve assumir o compromisso de olhar para aqueles que não estão andando em Cristo Jesus, aqueles que não estão vivendo como Cristo Jesus, e chamar estes a andarem no caminho de Jesus. Como podemos saber se alguém está desviado da verdade sem conhecer a verdade? Como é que nós podemos saber se um instrumento está desafinado se nós não sabemos o que é um instrumento afinado? Como é que nós podemos saber se o nosso veículo está funcionando direito se nós não sabemos como é o funcionamento correto do veículo? Como é que nós podemos saber se eu, minha família, meus filhos estão na verdade se eu não conheço a verdade? É um cego guiando outro cego? Isso não pode acontecer. Irmãos, Cristo é a verdade e devemos conhecê-lo para que possamos salvar os desviados. A verdade é Jesus. Jesus foi muito categórico. Ele não teve dúvida, irmãos, ao dizer que Ele é a verdade, o caminho, a vida. Não há como nós trazermos alguém de volta para o caminho de Cristo, se não for Cristo que venhamos ensinar a eles. Ontem nós estávamos num curso, e foi muito interessante, eu conversava com a minha esposa, porque a editora que estava lá, dando o curso, num diálogo que a minha esposa teve com uma das escritoras, ela chamou a atenção para algo que, pelo menos ao que nos parece, ela não tinha percebido ainda. Que as lições são muito maravilhosas, bem ilustradas, bonitas, fala a história de Jonas, fala a história dos profetas, e assim fala tudo muito bonito, só que não fala o mais importante de forma clara. E o que é o mais importante em uma lição? O que é que os nossos filhos precisam aprender? É a historinha de Jonas? É memorizar a historinha de Jonas, que Jonas foi para o peixe, e o peixe depois colocou ele para Nínive, e ele foi desobediente? Irmãos, essa história só é um meio para nos levar a uma história mais profunda, que toda a Bíblia nos mostra. E essa história mais profunda é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí minha esposa dizia, vocês precisam ensinar mais Jesus nas lições. E aí a mulher olhou para ela e disse, é verdade, muito interessante o que você está dizendo. Irmãos, Cristo é a verdade e nós devemos conhecer a Cristo para ensinar a Cristo aos nossos filhos. Jesus nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a vida que testa os nossos caminhos para Deus. E como nós somos experts em criar os nossos próprios caminhos, né? Quantas vezes não estamos lá criando uma estrada, criando um atalho? Eu vou citar aqui um exemplo para você que a religiosidade nos dá. Às vezes nós estamos criando um atalho para Deus, acreditando que o nosso relacionamento com Deus depende do culto do domingo que eu vou. Passo a semana todinha, não pego na Bíblia, não oro, não faço nada. Aí vou no domingo, aí agora pronto, agora eu estou em paz com Deus, né? Atalho. Irmãos, para irmos a Deus nós precisamos viver Jesus. Jesus não é um conceito que a gente carrega na nossa cabeça, mas Jesus é a vida que nós experimentamos todos os dias. Eu me levanto com Jesus, eu vou trabalhar com Jesus, eu me entristeço com Jesus, eu me alegro com Jesus. Jesus está em todos os momentos da minha vida.
Se a vida dele não estiver em nós, certamente nós estamos desviados. E você pode estar dentro da igreja, participando do culto, mas está desviado. Porque a vida que está morando dentro aí do seu coração é outra vida. Não é a vida de Jesus. Assim, irmãos, como uma dor no corpo, é a vida vivida fora do caminho de Cristo. Como assim, pastor? Uma dor é sentida e dá os seus sinais, irmãos. Uma vida que está distante de Deus também dá os seus sinais. Jesus diz isso de outra forma, da seguinte maneira, que é pelos frutos que nós conhecemos a árvore. Poderíamos dizer assim, é pelo que você faz lá no seu trabalho, na sua casa, nos seus relacionamentos, que você pode evidenciar que Jesus mora aí com você. Ah, pastor, e se não tivesse comigo? Está desviado. E nós temos a responsabilidade de trazer de volta para o caminho. Talvez você esteja pensando aí, eu acho que eu estou desviado. E eu quero lhe dizer o seguinte, que esse é um bom sinal. Sabe por quê? Porque a ignorância precede o conhecimento. Já tentou ensinar alguém que já sabe de tudo? Como é? Olha, é por... Não, já sei, não precisa falar não. E você sabe que a pessoa não sabe, mas ela diz, eu já sei. E ela não consegue aprender, ela se bloqueia. Mas quando você diz, eu acho que eu estou desviado, é sinal de que alguma coisa vai mudar e Deus está mudando aí dentro de você. Nos seus hábitos. Nessa semana muita coisa vai mudar em você. E você já está deixando o Espírito já te abrir os olhos, te fazer enxergar onde é que a coisa não está funcionando direito. Irmãos, para que possamos trazer de volta aqueles que estão doloridos nessa vida, precisamos conhecer a verdade e a vida que foi manifestada em Cristo Jesus. Antes de prosseguir, deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando a gente fala de conhecimento, às vezes a ideia que nós temos de conhecimento não tem nada a ver com o conhecimento que a Bíblia diz. Quer ver um exemplo disso? Você, de repente, aceitou a amizade de alguém lá nas redes sociais, e aí você viu lá o nome dele, Maria de tal, Maria José, não sei das quantas. E aí alguém pergunta a você, você conhece Maria José, não sei das quantas? O que é que você faz? Você diz o quê? Conheço. Você conhece mesmo? Não, você não conhece mesmo. Você viu lá nas redes sociais, você aceitou a amizade dele ou dela, e você diz que conhece. Veja que nível de conhecimento. Irmãos, biblicamente isso não é conhecimento. Sabe por quê? Conhecimento bíblico é experimentar. Isso quer dizer o seguinte, se você conhece a Jesus, você não sabe apenas que Ele é compassivo, você também é compassivo. Se você conhece a Jesus, você não sabe que Ele é humilde. Você também já experimentou a humildade, experimenta a humildade de Cristo Jesus. Deixa eu fazer uma perguntinha para você. Você conhece a Jesus mesmo? Conhece mesmo? Tem certeza? Com que mais precisamos nos comprometer para converter aqueles que estão desviados da verdade? Vimos aqui primeiramente que precisamos conhecer a verdade. É isso que Tiago vai nos ensinar. Segundo, irmãos, precisamos agir para a conversão dos desviados. Conhecer a verdade, eu conheço, eu sei a verdade, sei quem é Jesus, até experimentei já muita coisa dele, tenho vivido muita coisa dele, mas, irmãos, fé sem obras é morta. Não é isso que Tiago nos ensina? Eu conheço, mas não faço nada. Sei que tem um bocado de gente desviado, lá em casa tem um bocado, mas não faço nada. É uma fé morta. É uma fé que não está com obras. Você precisa agir, nós precisamos agir, irmãos. Veja o que Tiago vai nos ensinar. A tarefa da conversão dos desviados é uma grande obra. Essa tarefa que você tem a realizar lá na sua família, lá no seu trabalho, não é uma tarefa pequena, é uma tarefa grande. Irmãos, Tiago estimula os irmãos a buscarem os desviados, tendo em vista a grande salvação que ocorreria. Veja o que diz no versículo 20 e no versículo 21, na parte A. Diz assim, e alguém o converter, se alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, fará o quê? Salvará da morte a alma. Alguém que
traz de volta para o caminho um desviado, alguém que faz com que outro alguém, viva a vida de Jesus. Ele está dizendo aqui, este alguém salvará, fará uma grande obra, sabe por quê? Porque salvará a alma, a vida desse indivíduo da morte. A vida da morte. Os desviados não podem continuar sujeitos à morte. E deixa eu lhe dizer uma coisa, o que você tem presenciado, naquela pessoa que você conhece, que deixou Jesus, abandonou Jesus, já não vive mais a vida de Jesus, é deixar ele sujeito à morte eterna. Eterna. E isso é algo terrível, irmãos. Isso é algo que deveria mexer com os nossos corações. Nós não poderíamos olhar para o nosso pai, para a nossa mãe, para os nossos filhos e achar que está tudo legal porque eles estão distantes de Jesus. Porque isso é terrível, irmãos. Tiago aqui ele usa a ideia de morte. O que morte é essa aqui? A morte da alma, né? Essa morte da alma, além de ser uma morte espiritual experimentada por aqueles que já estão vivendo sujeitos à morte causada pelo pecado, aqui diz respeito também a uma morte eterna, a uma separação da graça de Deus eternamente, onde nós não teremos mais o privilégio que temos aqui, mesmo sendo incrédulo como você é, de respirar um ar puro, de sorrir, de ter filhos para brincar, de ter uma rosa bonita para admirar. Irmãos, o estado de morte eterna é terrível. E você não pode deixar que os seus parentes continuem nessa situação. Você não pode deixar que aquele desviado continue do mesmo jeito. Ah, pastor, mas eu posso sim. Eu já vou para o céu, aleluia, glória a Deus por isso. Irmãos, como você pode dizer que ama? Como é que você pode dizer que o amor de Jesus está em você, que você conhece o amor de Jesus? Veja o que o amor de Jesus diz assim: nisto conhecerão o meu amor, né? Se vocês estiverem prontos a dar a vida um pelos outros. Nisto provou o seu amor para conosco, ele deu a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Veja o que é amor. Veja o que é o amor que nós precisamos conhecer. Agora, que amor é esse que eu vejo? Meus entes queridos, meus parentes, meus amigos, pessoas que estão ali distantes de Jesus, desviados de Jesus, debaixo da morte, e eu continuo impassível. Não, isso não tem nada a ver, a vida deles. Nós não podemos, irmãos, deixar que o diabo aquiete nosso coração em relação àqueles que estão distantes do caminho do Senhor. Irmãos, como pais, nós não podemos deixar que o diabo aquiete nosso coração, para que nós paremos de pregar o Evangelho, de falar de Jesus. Tem gente que diz assim, não vou mais falar não, que eu não tenho mais paciência, pastor. Você não tem capacidade de converter, mas eu vou lhe dizer uma coisa, a palavra do Senhor diz que ela não volta vazia. Se você prega o Evangelho, se você planta a semente, se você ensina de Jesus, em algum momento, irmãos, a resposta virá. Agora não pense que você ama seu filho, deixando viver a vida distante de Jesus e está tudo mil maravilhas. Irmãos, um doutor, pastor, teólogo chamado Martin Lloyd Jones, ele era médico. E ele, certa vez, escrevendo sobre o Sermão do Monte, ele diz o seguinte: ele pegou uma frase, um chavão que é dito na medicina e trouxe para a vida cristã, e ele disse o seguinte, que na vida cristã, muitas vezes nós temos que ser cruéis para ser bondoso. Porque na medicina é assim, está lá o indivíduo com a perna, né, com uma grenguena, uma ferida aberta, a ponto de dar uma infecção generalizada. Aí o médico não vai lá e fica alisando, nem dá morfina, né? Porque se der morfina o indivíduo vai morrer, generalizou, acabou-se. Tem muita gente que está dando morfina aos filhos, morfina às pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. O que nós precisamos, irmãos, é ser cruéis em alguns momentos, não todas as vezes, para sermos bondosos. E o médico que é bondoso, que age dentro da ética, o que ele faz, irmão? Se ele vê uma perna infeccionada, ele corta. Aí o indivíduo no momento sente dores e diz, que coisa terrível, mas depois, quando tiver tudo saradinho, ele vai dizer, muito obrigado, porque o Senhor salvou minha vida. E assim, que muitas vezes nós também precisamos ser cruéis para ser bondosos.
Deixa eu lhe dar aqui um exemplo. Muitas vezes você vai ter que dizer não, não e não. Coisa difícil para a nossa geração, né? De pais que parece que desaprenderam de dizer não aos filhos. Irmãos, quando a gente age assim, os filhos choram. Hoje mesmo, antes de sair de casa, teve gente que ficou chorando. Ah, mas eu queria jogar. Não vai jogar. 30 minutos você tem do dia. Escolha a hora que você quiser. Mas são 30 minutos. Entendeu? Entendi. E se chorar, vai ficar sem 30, vai ficar sem nada. Pronto, acabou o choro. Depois vão agradecer, que a vida não só é feita de videogame. A vida é feita de outras coisas também. Irmãos, nós temos uma grande obra a realizar. E aqueles que estão desviados do Senhor, do caminho do Senhor, eles estão sujeitos à morte, irmãos, à morte eterna. Se Cristo não chegar à vida deles, se a vida não chegar à vida deles, eles morrerão e experimentarão terror, a ira de Deus, irmãos, que está por vir. E nós não podemos olhar para esses que assim estão e dizer, não vou falar nada não vou ser chato não, eu não vou ser chata não. Nós precisamos, irmãos, falar, porque isso é exercício de amor. Exercício de amor. Não podemos minimizar o terrível juízo que está sobre a vida do homem longe da verdade. Já viu como é difícil pregar sobre o inferno? E é possível que essa pregação hoje, né, ninguém queira nem assistir depois dela. Sabe por quê? Porque ninguém quer ouvir falar sobre juízo. Ninguém quer ouvir falar sobre a vinda de Jesus que vai julgar os homens. Ninguém quer ouvir sobre isso. O povo quer ouvir falar sobre vitória. Você não vai mais sofrer, né? Sua vida está boa, construa seus castelos aqui, você vai prosperar. É essa mentalidade que tem permeado muitos lugares aí. Irmãos, a gente vai para alguns lugares, chega lá, sai de casa com fome espiritual, chega lá, volta com mais fome ainda. Porque, irmãos, nós não ouvimos a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo Jesus. Irmãos, a gente está vivendo dias de escassez do Evangelho. Escassez. Irmãos, porque a gente vai visitar um lugar, a gente sabe até, meu Deus do céu, foi isso que a gente... né? Irmãos, nós não podemos minimizar o terrível juízo de Deus que está por vir. Tiago nos diz que a situação destes que estão desviados do caminho do Senhor, de você que está aqui nessa noite, está aqui dentro, mas está desviado, sabe que está vivendo a sua própria vida e não a vida de Cristo Jesus. Tiago diz, irmãos, que o estado desses é de morte eterna. Versículo 21, salvará da morte a alma. Quem o quê? Quem pregar, quem tirar esses do erro e colocar na verdade. Ele fala da separação eterna da graça de Deus, onde a vida será de completo tormento. Sabe o que é o inferno? O inferno, irmãos, alguém já disse, o inferno é aqui. Tem até um filósofo, meio maluco, que diz que o inferno são os outros, né? E para muita gente faz sentido isso, né? Querer dar sempre satisfação da vida ao outro, né? Irmãos, mas o inferno nem são os outros, nem aqui. O inferno, irmãos, é um estado em que a graça de Deus será completamente tirada da vida do homem. Sabe o que é? Porque você dorme bem à noite. Você sabe por que o incrédulo dorme bem também à noite? Você sabe por que o incrédulo pode ir no quintal dele e tirar lá uma frutinha que ele plantou e comer aquela frutinha? E você também pode fazer isso? Porque a graça de Deus, irmãos, ainda está entre nós. E mesmo distante do Senhor, você que está aqui nessa noite, você ainda tem momentos de prazer, de alegria. Sabe o que é isso? Graça de Deus. Mas o inferno, no inferno não vai ter essa graça não. No inferno vai ser tormento, ranger de dentes, dor, irmãos, que não para. Irmãos, sofrimento onde o sofrimento jamais acabará. Você gosta de sentir uma dor de dente? Diga amém. Ninguém, né? Parece que é a pior das dores, né? Aqui na face da gente fica só... E quando a gente começa a sentir uma dor de dente, a gente quer logo tirar aquele dente. Uma vez eu cometi a loucura de... Estava num aperreio tão grande, eu disse, não, esse dente tem que sair. Eu cheguei lá e eu disse, doutor,
doutora, tire ele que eu não aguento mais. E ela, não tire. Mas eu disse, eu quero que tire. A loucura da dor. A dor nos leva a fazer essas coisas, né? Eu queria que parasse logo. Tomava remédio e não tinha jeito. Foi o que ela fez. Ela disse, você quer? Então vou tirar. Foi terrível, irmãos. Coisa terrível. Pensei que ela ia arrancar a minha cabeça. Mas saiu o dente. A dor cessou, mas hoje eu sinto as consequências. Porque Deus deu a arcada dentária para estar todinha no lugar. E eu inventei de tirar. Aí vou ter que dar um jeito aqui, né? Fazer dar um jeitinho aqui para as coisas ficarem no lugar. Mas aí, irmãos, foi uma dor tão terrível. Quando a gente está sentindo esse tipo de dor, a gente quer logo solucionar, né? Mas imagine, irmãos, que numa dor de dente, que comparada à ira de Deus e ao juízo de Deus, não é nada. Porque o sofrimento e a dor será eterna, e você vai buscar, você não, que aqui está todo mundo no céu. Exceto os desviados, que vão sair daqui crentes em nome de Jesus. Mas, irmãos, imaginem a dor da ira, que a ira de Deus vai causar, que não se compara a uma dor de dente que vai ser eterna e não vai ter médico para arrancá-la lá. Sofrimento eterno. Nós não podemos querer minimizar os efeitos do juízo de Deus. Nós não podemos querer minimizar. E diante de tudo isso, o que nós precisamos fazer é agir em direção aos desviados, é ver os nossos jovens e adolescentes, ver o caminho desviado deles e dizer, olha, volta para o caminho enquanto é tempo. É nos esforçar no nosso ministério, cuidando de crianças, de jovens, de adultos, e dizer, meu irmão, você não pode continuar assim, volta para o caminho. A gente já teve, né, irmã Rosa, aqui casos de jovens, irmãos, que estiveram aqui no Jardim Regado, passaram no Jardim Regado. Irmãos, eu lembro sempre daquele episódio que a nossa irmã Rosa, ali pegou aquele menino nos braços, irmãos, sangrando, vinha aqui para a igreja, envolveu-se com drogas e num acerto de contas, o traficante foi lá e tirou a vida dele, e a nossa irmã viu exatamente lá no momento que o irmão estava, que aquele jovem estava nos seus últimos momentos de agonia, irmãos. A gente não sabe. O que a gente precisa é se comprometer em agir e dizer, eu não posso deixar que os meus jovens caminhem em direção à condenação eterna. Eu não posso deixar que os meus familiares caminhem para a condenação eterna. Eu não posso deixar que o meu filho e minha filha cresçam ignorantes do Evangelho, do caminho da salvação e morram para ter um sofrimento eterno. Paulo, num exercício de amor tão grande, ele disse, se possível, entregaria a sua vida, né, e sofreria o juízo de Deus para salvar aqueles que eram seus irmãos. Que coisa, né, irmãos? É um exemplo de amor de Cristo, de amor cristão. Foi o que Jesus fez, irmãos, para nos salvar. Jesus morreu. Jesus aceitou ali a cruz. Jesus tomou a cruz. Deixa eu dizer uma coisa a você. Talvez você esteja nessa luta aí do nosso coração pecaminoso. Eu não vou sofrer por ele, não. Talvez você já tenha dito, eu não vou sofrer, não vou sequer sentir uma dorzinha por ele. Ele que se vire. E Deus, na sua eleição e graça, se Ele quiser, Ele traz. Irmãos, isso não é amor de Cristo. O amor de Cristo nos leva a tomar, irmãos, voluntariamente a cruz. E dizer, eu morrerei, para que aqueles que ainda não conhecem a Deus, possam conhecê-lo. É como diz Paulo, não terei a minha vida mais por preciosa. Porque o meu viver é Cristo, e o viver de Cristo em mim me leva a olhar para aqueles que estão desviados, para aqueles que não conhecem a Cristo Jesus, e eu viva e eu morra por eles. Irmãos, você tem dimensão do que acontecerá ao teu filho se ele morrer, se ele partir para a eternidade hoje, e se o teu cônjuge morrer hoje, porque ninguém sabe, né? Ninguém sabe, eu não estou aqui te apavorando, mas você tem que encarar a vida na real. E a vida na real é o seguinte, que ninguém sabe o dia que vai partir. Só Deus é quem sabe quando é que a gente vai partir. Quem é que pode dizer isso? Esses dias meu filho estava assombrado com uma coisa dessa. Ele tinha um coleguinha que jogava futebol, e ele chegou para mim e disse, papai, fulano foi jogar bola e morreu. E aí a gente pensava, disse, meu Deus, como a vida é, né? Uma criança foi jogar bola,
estava lá, teve um infarto, morreu. Quem poderia prever isso? Talvez você ache que você sabe demais da sua vida, que você sabe o dia até quando vai viver. Não seja presunçoso assim. Nem você sabe da sua vida e nem sabe da vida dos seus filhos, do seu parente. Então só lhe digo uma coisa: cumpra o compromisso que Deus te deu. Haja, traga de volta, se esmere, derrame suor, derrame sangue por aqueles que estão desviados e que é objeto do teu amor e que você diz que ama. Não fique, como espectador, eu vou esperar para ver o que é que vai acontecer. Você é instrumento de Deus para a vida dessas pessoas. Deixe de conversar mais coisas, conversa sobre tudo do mundo, futebol, filme, como foi legal o fim de semana, sobre a peça do carro, sobre tudo no mundo. Mas não fala de Jesus. Deus vai cobrar de você. Vai dizer: meu filho, como eu queria que tu falasse mais de Jesus. E talvez você vai dizer: mas Senhor, quando, Senhor? Ele disse: eu te dei tantas oportunidades, criei tantos momentos, e você dizendo na timidez do seu coração: eu nem vou falar nada. Alguém vai vir aí, vou esperar o pastor, o missionário chegar até ele. Nós somos os missionários do Senhor, irmãos. Se o teu esposo morresse hoje, você sabe para onde é que ele ia. E se tua esposa morresse hoje? Pare e pense. Seja um canal de Deus para aqueles que estão sujeitos à morte eterna. Seja um canal de Deus. Paulo diz: como ouvirão se não há quem pregue? Como é que vão ouvir se você cerra os teus lábios, se você não fala de Jesus, se você não se esmera para deixar Jesus mais claro para ele e para ela? Converta através de Jesus os desviados, a começar do seu lar, viu? Escute bem. Busque conversão. Mas busque conversão em Jerusalém, na sua casa. Começar de lá. Seu marido ouviu essa semana do Evangelho? Seus filhos conhecem o Evangelho? Sabe por que Jesus morreu? Você tem estimulado eles a amarem Jesus mais que todas as coisas, mais do que ama você? Pergunte a eles: você ama mais Jesus ou papai? Será que eles são capazes de dizer: eu amo mais Jesus, mas eu amo o Senhor também? Mas Jesus eu amo mais. E não fique com ciúme não, porque se você ficar com ciúme, você está ensinando seu filho a ser um idólatra. Porque ele precisa amar Jesus mais do que ama você. Pastor, mas isso aí não dá certo. Deixa eu lhe dizer uma coisa: se seu filho amar mais Jesus do que você vai ser abençoado por isso. Porque ele vai te honrar, porque ele vai te respeitar, vai te obedecer. Agora não inverta não, deixa ele me amar mais do que Jesus, que aí a coisa desanda. Mas se ele aprender a amar Jesus, pode ficar tranquilo, você vai estar com um futuro garantido. Você vai ter filhos para te cuidar na tua velhice, filhos para te colocar no braço quando você não tiver mais força, filhos para poder te guiar quando a visão começar a ficar embaçada, filhos para te alimentar quando os teus molares caírem e você não ter mais com que mastigar. É Ele quem vai bater no liquidificador a sua comida e vai lhe abençoar. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa: ensine eles a amar Jesus mais do que ama você. Porque se você não fizer isso, meu amigo, qualquer outra coisa que assuma o lugar de Deus vai gerar um problema, como a gente tem visto aí, né, na sua vida, no seu relacionamento com eles. Amém? Amém, né? Que coisa boa ouvir vocês conhecerem. Amém. Amém. Eu pensei que esse é aquele amém. Amém. Aí foi um amém forte, viu? Há ainda outro compromisso, irmãos, com o qual precisamos nos comprometer para converter aqueles que estão desviados da verdade. É o terceiro e último compromisso que Tiago nos dá. Nós precisamos proclamar o perdão de Deus aos desviados. Primeiramente, precisamos conhecer a verdade. Segundo, precisamos agir para a conversão dos desviados. E terceiro, precisamos proclamar o perdão de Deus aos desviados. Como assim, pastor? Eu queria, antes de ir para o texto, lhe dizer uma coisa. Sabe quem é seu maior inimigo, não sabe? Satanás, o diabo. Sabe o que é que a Bíblia diz dele? A Bíblia diz, irmãos, que o diabo é o pai da mentira.
E ele tenta inculcar em todo desviado. Essa semana eu estava conversando com alguém e nós estávamos falando sobre isso. A pessoa dizia para mim assim: pastor, como é que vai ser quando fulano voltar? Quando fulana voltar, como é que vai ser? Já pararam para pensar sobre isso? Pois vai voltar. Porque o desviado que conheceu a Jesus, ele volta. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa, um pouco mais da natureza e do nosso coração. Sabe o que é que o diabo faz? No coração dos desviados, o diabo diz bem assim: não tem mais perdão para você, ninguém vai lhe aceitar, a igreja não vai lhe aceitar, Jesus não vai lhe aceitar. E aí, o coração já distanciado, escuta o sussurrar do diabo e começa a viver assim, né? Acreditando nessa mentira que vem própria do diabo. Porque a igreja, irmãos, é um lugar de restauração. A igreja, irmãos, é lugar para a gente levantar os abatidos. A igreja, irmãos, é lugar em que nós somos treinados no amor. Sabe por quê? Porque muitos cairão, nos ferirão, nos frustrarão, nos trairão, e a gente precisará dizer: eu te perdoo, porque eu te amo. E o diabo se apavora com isso. Porque o diabo, ele quer que a pessoa acredite, ele quer que o seu filho acredite que essa igreja não ama mais ele, não ama mais ela. Ele quer que ela acredite que não há mais jeito para a vida dele, que os pais e os irmãos e os filhos e os amigos o abandonaram. É isso que o diabo quer colocar na cabeça e tem colocado na cabeça de muita gente. Se você está aqui nessa noite e tem escutado mais a voz do diabo, eu quero lhe dizer: repreenda, repreenda e repreenda. Porque essa igreja te ama. Porque Jesus te ama. Porque você, independente do que você fizer, Jesus te amou primeiro para que nós te amássemos também. E você não pode escutar a voz do diabo que diz para você: não tem mais jeito não, ninguém lhe ama. João foi categórico ao dizer que o nosso inimigo é o pai da mentira. Pai da mentira. E por que pai da mentira? Lembra lá do Jardim do Éden? Está lá aquela árvore, conhecimento do bem e do mal, não comereis. Satanás chega para Eva e começa, mentindo, corrompendo as palavras de Deus, modificando aqui e acolá o que o Pai disse, para que Eva caísse na mentira. Na mentira, o pai da mentira, o diabo. Por isso que João vai dizer: ele é o pai. Tudo começa lá, tudo começa lá. E o diabo continua agindo nos nossos dias, pondo mentiras, lançando mentiras na sua mente, no seu coração. Talvez você chegou aqui ferido, arrasado, sangrando com a mentira que você acreditou do diabo. Porque o diabo colocou na sua cabeça que seu esposo não te ama mais, que seu filho não te ama mais, que acima de tudo isso que Jesus não te ama mais, e você precisa repreender. Por isso que Paulo vai dizer: coloque o capacete da salvação. Por que o capacete da salvação? Na cabeça, olha só, na cabeça, para que as mentiras ferinas do inimigo não atinja o nosso modo de pensar e nos ponha em dúvida em relação à salvação que Deus poderosamente, graciosamente conquistou por mim e por você. É de Satanás que provém todo engano e ilusão. Ele odeia a verdade, odeia isso que eu estou falando aqui, irmãos. Ele odeia, fica irado. Como é que esse pastor vem dizer isso? A igreja é lugar para gente perfeita. Não é assim que o diabo diz? Né? A igreja é lugar de gente perfeita. É inadmissível que haja um pecador na igreja. Se fosse levar realmente ao pé da letra, irmãos, quem de nós poderia estar aqui, né, nessa noite, fazer parte da igreja? A diferença é que somos pecadores, porém, irmãos, justificados, santos, redimidos pelo sangue de Jesus. E nós só estamos aspirando, desejando aquele momento de grande transformação, onde esse corpo velho, irmãos, será tirado, o pecado será tirado de nós, e viveremos eternamente, irmãos, em santidade com o nosso Deus. Amém? Tiago faz questão que os irmãos preguem a verdade de Deus aos desviados, e a verdade é que Jesus cobre uma multidão de pecados. Veja o que diz para encerrar o texto. Ele diz assim,
Vou ler o versículo 20 todo para a gente compreender no contexto. Saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele. E aí o que é que diz? E cobrirá uma multidão de pecados. Tiago não está dizendo que a igreja vai cobrir pecado, porque a igreja por si só não tem forças para isso. Mas a mensagem que a igreja leva, a mensagem que eu e você levamos, irmãos, é a mensagem que cobre multidão, milhares de pecados, irmãos. Milhares de pecados. A palavra aqui é uma palavra usada, né, traduzida por multidão, é essa ideia de muitas coisas. Né? Uma multidão, irmãos, de pessoas, é um grande volume de gente, né, que você fica sem condições de contar, de tanta gente que você vê. Os nossos pecados, irmãos, não são poucos. Pare e pense, quantos pecados você tem? Se você viveu um ano, você tem 365 dias do ano e provavelmente você pecou pelo menos uma vez no ano. Só são 365 pecados. Faça as contas agora, você tem 30, quanto é que vai dar isso aí? Vai dar um bocado, né? 90 mil e tarará de pecados. Ou mais, né? 100 e tantos mil pecados. Deixa eu só dizer uma coisa para você. Um pecado contra Deus é tão terrível, que um pecado, não há pecado que não deva ser castigado com morte. O salário do pecado é a morte. Sabe por que a morte é pedida de qualquer pecado? Sabe aquela historinha da mentirinha, mentirão, que não existe? Porque nas consequências de Deus, qualquer pecado que seja, irmãos, ele deve ser castigado com morte. E sabe por que eu vou lhe dizer agora? Porque nosso Deus é tão grande e infinito, que um pecado que você comete contra Ele, a consequência também tem que ser infinita sobre você. E uma consequência infinita sobre você vai requerer da sua vida morte. Não tem para onde correr. Vai querer morte de você. Irmãos, Tiago está dizendo aqui que na mensagem que a gente leva, a gente precisa dizer aos desviados que Deus cobre multidão de pecados. Que não há um pecado tão grande que talvez você esteja carregando aí, e seja essa razão que até hoje você vive dizendo, não sei para quem, que não aceita Jesus ainda porque esse pecado está dentro de você e não consegue encontrar o perdão. Não deixa o diabo lhe enganar mais não, meu irmão, minha irmã. Não deixa o pecado lhe enganar, não deixa o diabo lhe enganar não. Deus cobre multidão de pecados. Irmãos, como Paulo já havia dito em Romanos capítulo 5, versículo 20, ele diz assim, olha, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça de Deus. Em outra tradução diz assim, onde abundou o pecado, fez o quê? Superabundou a graça de Deus. Os desviados precisam ouvir isso. Se você está distante do caminho do Senhor e o diabo tem dito a você, fica aí, não tem mais jeito, escute uma coisa nessa noite, Deus perdoa todos os teus pecados em Cristo Jesus. Não há um pecado tão terrível ou tão grande que Jesus não tenha levado na cruz do Calvário por você, porque Ele te ama, porque Ele te quer do lado dEle, porque você não pode mais continuar vivendo a vida como você quer, porque Ele não quer que você experimente o juízo eterno de Deus. O que Ele quer é que você se renda a Ele e viva para Ele e para a glória dEle. O perdão de Deus arranca, irmãos, a venda dos nossos olhos, para que possamos viver a vida, né? E como é terrível, já para perceber uma coisa, irmãos, quantas vezes nós não estamos tentando nos punir por um pecado que a gente cometeu. A gente começa a se punir. É como aquela criança, aquela mãe insensata que diz assim para um filho, você fez isso de errado, não vai mais para a igreja. Que coisa terrível, como assim? Você deveria dizer, agora você vai mais para a igreja. Aí a gente acha que a punição, né, as nossas punições, vai dar um jeito em alguma coisa, não vai. E talvez você esteja assim, se matando por dentro, por uma besteira que fez lá atrás.
se matando por dentro e dizendo bem assim: eu fiz aquela besteira, eu não deveria ter feito aquilo, agora o que é que eu vou fazer? Eu vou mais para a igreja, eu vou mais agora estar no culto, agora eu vou participar dos Gideões, vou participar do Elohim, para ver se resolve minha vida, agora eu vou começar a pregar, entupir minha cabeça de conhecimento, para eu não lembrar disso, e me punir assim, e ter paz com Deus. Se você fizer isso, eu vou lhe dizer uma coisa: você não entendeu o Evangelho. Porque a vida de Jesus, irmãos, cobre multidão de pecados. Jesus morreu naquela cruz para que os seus pecados fossem perdoados. Sabe o que quer dizer isso? Que você não tem mais que se punir. Deus já te perdoou. Deus te ama. Você não tem mais que ficar virando à noite, tomando remédio para dormir, pensando no que você fez. Sabe por quê? Porque Jesus já te perdoou. Porque Deus já te perdoou. Bola para frente. Viva com Jesus. Não deixe que o diabo fique dizendo que não tem mais jeito. Tem jeito sim. E você pode sair daqui nessa noite, né, com um coração diferente. Você pode nessa noite dizer: Senhor, eu quero viver nos teus caminhos. Não tem como eu viver no meu caminho sabendo de tudo isso, Senhor. Irmão, Jesus fez tudo isso na cruz para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí você poderia perguntar: mas será que é aquele que um dia conheceu a Cristo de verdade e por alguma razão, pastor, se distanciou da verdade, esse também precisa de perdão? Sim. Sim, ele precisa. Pois o coração quebrantado e contrito, que conhece seus próprios pecados, precisa de perdão. Quando Davi pecou com Betseba, terrível, né, irmãos? Você consegue lembrar de outro pecado de Davi? Além do pecado de Betseba, com Betseba. O pecado foi tão terrível, irmãos. Está na biografia dele. Que quando a gente pensa, irmãos, num homem segundo o coração de Deus, a gente não tem como esquecer que ele foi um adúltero, homicida, mentiroso. Terrível, irmãos. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando você lê o Salmo 51, o que é que você encontra ali, irmãos? Você encontra um homem de coração quebrantado e contrito, que mesmo conhecendo a Deus, sendo um servo de Deus, sabia que no seu desvio, na sua falha, ele tinha um Deus que não o rejeitava, mas um Deus que estava pronto a lhe perdoar e lhe amar. Por isso ele diz no versículo 17, que o coração quebrantado e contrito, ó Senhor, não desprezarás. Não despreza. Se você está desviado dos caminhos do Senhor, tem vivido aí segundo o que você bem entende, segundo o que você bem quer, segundo o que os outros estão dizendo para você viver, né? E não o que Deus quer que você viva. Eu quero lhe dizer uma coisa: se arrependa hoje. Se arrependa desse caminho hoje. E siga Jesus. Deixe que a vida dele esteja em você. Conheça ele não só do que você ouviu aqui na igreja, ou leu, ou escutou alguém falando, mas de vida. Experimente o amor dele em você, a compaixão dele em você. Deixe, irmãos, que o amor e a alegria dele percorra os membros do teu corpo. Experimente Jesus. Deixa eu dar aqui minhas últimas palavras. Lute pela conversão dos desviados com quem você tem convivido no trabalho, lá na sua casa e aqui na igreja, viu? Pastor, não diga isso. Aqui na igreja não tem um desviado. Aqui é todo mundo crente. Eu não estou falando aqui de desviado, de ter rejeitado Jesus. Não estou falando disso não. Eu estou falando daqueles que você tem convivido com eles e você sabe que eles não estão vivendo no temor do Senhor. Viraram religiosos, cumprem ritos, vêm para a igreja, está aqui todo domingo, terça, quinta, são assíduos, dizimistas, cuidam da igreja e tudo, mas são religiosos. E religioso está desviado do caminho do Senhor, irmãos. É um desviado que precisa ser alcançado. E que nós temos a responsabilidade, irmãos, de levar a graça de Cristo até eles. Lute por eles, derrame seu sangue por eles, que Jesus fez isso por você e por mim. Não veja e diga: eu não tenho nada a ver. Não seja impassível. Irmãos, estimule estes a viver para Deus, na santidade, mostrando o amor de Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque o que muda de verdade é o amor de Cristo em nós.
Sabe o que é que põe freio no coração de um servo de Deus? A não se envolver no pecado, a não cair no adultério, na prostituição e tantos outros pecados. Não é porque ele teme a disciplina da igreja, não é porque ele teme a opinião alheia. Para o servo de Deus, irmãos, o que ele teme é entristecer o Espírito Santo de Deus que ele tem. Estimule aqueles que você tem visto como desviados a voltarem para o caminho, para a prática correta. Irmãos, faça cessar no coração dos desviados a voz do diabo que diz para eles que não tem mais jeito. E você tem escutado isso todo dia. Para mim não tem mais jeito, não volto mais, não vou mais. Não é assim? Não deixe que o diabo fique sussurrando essas coisas. Repreenda. Diga para ele, para ela: olha, quem está dizendo isso para você não é Deus, não é o Espírito Santo de Deus. Quem está dizendo isso para você é o diabo. Repreenda em nome de Jesus. Ore pelos insensíveis, irmãos, que também estão desviados. Insensíveis, desviados. Pessoa que parece uma pedra, que vê o outro na desgraça e diz: eu vou orar por você. Está desviado de Cristo, porque Cristo não faria isso, e Cristo não faz isso. Ore pelos insensíveis, irmãos, que perderam a sensibilidade de Cristo no trato dos seus irmãos. Ore por estes, peça a graça de Deus sobre estes, para que Deus quebre o coração de pedra e dê um coração sensível, capaz de se condoer com o seu irmão, de dizer: olha, eu estou contigo, de sarar as feridas daqueles que estão no caminho caído, prostrados. E não fazer como aquele sacerdote que passou distante daquele caído na beira do caminho, religioso, dentro do templo, mas estava lá, insensível, distante do caminho. A conversão, irmãos, desses que Deus tem colocado na sua vida e na minha vida, é urgente, irmãos, e deve ser buscada por nós, pois o fim destes, se eles não se converterem, é o juízo de Deus. É o juízo de Deus. E eu digo mais: se nós não cuidarmos disso, Deus, Ele vai, naquele dia do juízo, nos lembrar: por que você não falou? Por que você foi tão insensível? Por que você esperou que outros chegassem até Ele? E não foi você.